A gratidão que transforma a vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 103. Tem alguém com frio aí? Está todo mundo bem? Livro dos Salmos, capítulo 103, nós leremos os versículos de 1 até 5. Eu vou ler na versão NVI, que para este texto não é o que eu mais gosto. Para este texto, exclusivamente, eu gosto da Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida. Mas, vamos ler aqui. Podemos? Está na tela? Tá. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as doenças. Que resgata a minha vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te pedimos que fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época em que as pessoas lembram rapidamente dos problemas. Semana passada eu falei aqui de uma mulher que eu conheço há 26 anos, e são 26 anos que essa mulher conta problemas. Já é daquela pessoa que você vê de longe, você fala assim, já vem fulana, vou cortar caminho aqui porque eu já sei que só vai ser reclamação. E algumas vezes, amados, se a gente não parar para perceber, a gente também vira esse reclamão. E a gente passa a ser essa pessoa que reclama de tudo. Você tem um dia maravilhoso, mas uma coisinha que acontece, você reclama. Você tem uma semana maravilhosa, mas uma coisinha que acontece, você reclama. Você tem uma vida maravilhosa, mas uma coisinha da vida te faz reclamar. Davi, ele fala nessa conversa aqui de uma coisa muito legal. Ele não está falando para a alma dele, olha, pensa como é que foi o dia. Pensa se o dia foi bom, se a semana foi boa, se o mês foi bom, se o mês foi bom. Não, ele dá uma ordem para a sua alma. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Amados, muitas vezes nós temos essa luta conosco mesmo. E temos que tomar decisões e dar ordem para a nossa alma. Para de reclamar. Dá glória, agradeça. Bendiga ao Senhor. Porque algumas vezes, amados, aquilo que você pensa que é ruim, tem gente que, por incrível que pareça, deseja aquilo. Eu te convido a vir um dia à tarde aqui, de segunda a sexta-feira, e ficar parado aqui, ó, na porta da igreja, passeando aqui. Vai até ali na esquina e volta, vai ali e volta, por volta de 2h30, 3 horas, entre 2h30 e 4h30 da tarde. Você vai ver o que eu estou te falando. Os porteiros começam a descartar os lixos, amados. Moradores em situação de rua, eles brigam pelo lixo que sai da portaria do edifício. Eu fiquei impressionado com isso. Como que pessoas brigam pelo lixo que sai da portaria do edifício, amado? Muitas vezes você tem uma roupa lá que você não gosta, tem uma coisa que você não gosta, você está descartando, e tem gente brigando por aquilo que você está descartando, ou que você está reclamando. Quantas vezes nós compramos uma coisa, olha, vou te contar uma experiência rapidamente. Já tem um tempo, eu sou pão duro para comprar roupa que vocês não têm noção. Tem um tempo que eu queria comprar uma calça leves. E aí eu já fui na loja, já está 480, não comprei, só sobe, eu falei, vou pela internet, aí comprei pela internet, 296. Eu fiz a leitura errada, ela veio pequena, está novinha lá dentro de casa, e eu não usei a calça. Aí, no primeiro momento que a gente faz, a gente reclama, puxa vida, a calça veio pequena e tal, e quantas vezes a gente faz isso, amado? E aí tem gente falando assim, se eu tivesse aquela calça leve. Porque a vida é assim, amados. Eu estava lendo um livro, e o livro contava uma história muito interessante, que dizia que um homem passava numa Ferrari. Tem homem aqui? Homem gosta de carro, né, amados?
E o livro dizia que o cara passava numa Ferrari, aquela Ferrari de 2,5 milhões e tal. E aí tinha um outro lá com Honda de 500 mil. E aí quando ele viu aquele cara com a Ferrari falando assim, se eu tivesse aquela Ferrari, eu seria o cara mais feliz do mundo. E aí ele passa com o Honda dele, meio que frustrado, porque um cara passou de Ferrari perto dele. E aí tinha um cara com Fiat 147. Lembra do Fiat 147? E o cara vem com Fiat 147 e quando ele vê esse camarada passando com Honda de 500 mil, ele fala assim, se eu tivesse um carro desse, eu seria o cara mais feliz do mundo. E aí vem um outro camarada. Você sabe o que é burrinho sem rabo? Um carrinho que as pessoas carregam entulho pela rua. E o camarada vem com aquele burrinho sem rabo arrastando e fala assim, se eu tivesse esse Fiat 147, eu seria o cara mais feliz do mundo. E aí vem um outro camarada, carregando um monte de peso nas costas, assim, que chegava a estar torto, e ele viu o cara do burrinho sem rabo passando, e ele falou assim, se eu tivesse um carrinho desse aí, esse burrinho sem rabo, eu seria o cara mais feliz do mundo. E aí vem um último cara, com 2 moletas, sem uma perna, e ele falou assim, se eu tivesse as minhas 2 pernas, eu ia trabalhar igual esse cara, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Muitas vezes, amados, nós temos tudo o que precisamos para ser grato a Deus. E a gente não consegue ser grato a Deus. E aí, dessa história de Davi aqui, desse salmo, eu tirei 4 lições para compartilhar com você. E a primeira lição é que a gratidão começa no coração. Nós precisamos ter um coração grato. O salmista fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi não espera sentir vontade para agradecer, Davi não espera algo para agradecer, Davi ele diz, alma, bendiga ao Senhor, seja grata. Porque algumas vezes, amados, nós não conseguimos ser gratos ao Senhor, porque a gente olha para uma coisinha que tira a nossa alegria. Segunda-feira eu fiz aniversário, eu fiz 61 anos. Não parece, né? Parece que eu tenho 30, né? De vez em quando eu acredito nessas besteiras. E trabalho feito um doido. Ontem cheguei aqui, trabalhei igual um doido aqui. Falei, quando eu for embora a coluna que vai me dizer como é que eu estou. Mas na segunda-feira eu fiz aniversário e a minha mulher pegou e falou assim, puxa meu amor, que bom, você está feliz. 61 anos, amados. Falo para você sem nenhum medo de ser feliz. Foi o meu primeiro e melhor aniversário que eu vivi na minha vida. Essas mensagens que eu estou trazendo para você hoje, foi o que o Espírito Santo falou comigo, amados. Todos os anos, no dia do meu aniversário, era depressão, amados. Eu descobri uma coisa que me causava muita dor. E eu descobri que a minha mãe descobriu que tinha uma mulher grávida do meu pai no dia que eu nasci. E a minha mãe amaldiçoou a minha vida. A minha mãe chegou ao ponto de dizer para mim que ela preferia que o dia 1º de junho não existisse no calendário, amados. Imagina uma mãe falar para um filho, olha, eu preferia que o dia 1º de junho não existisse no calendário. E eu falei para ela, então a senhora preferia que eu não nascesse? Que não nascesse, melhor não nascer, do que ter esse dia no calendário. Imagina uma criança ouvir isso de uma mãe. Eu carreguei isso durante muitos anos, então eu não tinha alegria no dia 1º de junho. Todo 1º de junho era aquela frustração, todo 1º de junho era aquela coisa triste. Eu nunca tinha feito festa de aniversário. Eu, com 50 anos de idade, nunca tinha tido uma festa de aniversário. Então, o 1º de junho era um dia ruim para mim. Mas um dia, amados, o Espírito Santo falou isso comigo. Meu filho, você tem 2 pernas boas, você vive bem, você é feliz, você tem uma esposa, você tem 2 filhos, você tem 2 netos, você tem uma igreja que te ama, você tem tantas pessoas ao seu redor, tantos amigos, tantas coisas que você realizou nessa vida. E por que uma palavra pode causar tanto impacto na sua vida? E ali, amados, eu tive que decidir bendizer com a minha alma ao Senhor. Você que já me conhece, está aqui já há mais tempo. Vocês já viram como é que eu prego brincando? O tempo todo eu rio, eu brinco o tempo todo. A minha vida é assim, amado. Meus filhos sabem disso.
Minha esposa sabe disso, eu brinco o tempo todo. Eu descobri que eu sou uma pessoa feliz. Amém, amados? Independente de dinheiro. Tem dia que eu não tenho dinheiro, mas estou feliz. Eu tenho motivos para ser feliz. Eu tenho muitos motivos para ser feliz, amados. Eu me lembro que em 1992, no dia 27 de novembro, por volta de 3h40 da tarde, eu tomei um tiro. Eu quase morri, amados. Eu tenho esse projétil no corpo até hoje. Ele está numa posição que não era boa para tirar. E esse projétil ficou no meu corpo. E naquela hora que eu estava morrendo, amados, eu estava sem Jesus, eu conheci o Evangelho, mas estava sem Jesus. Foi exatamente esse tiro que deu a origem àquela pregação que eu fiz há 4 domingos atrás. Eu fiz a mesma oração de Sansão. Eu falei: Deus, lembra-te de mim pelo menos mais essa vez. Me dê a chance de criar meu filho. Que na época eu só tinha um filho. E Deus me deu a chance, amados. Eu não tenho nenhuma sequela desse tiro. Em 2018 eu tive um AVC. Normalmente quando alguém fala para você: eu tive um AVC, qual é que você espera? De uma pessoa que tem sequelas, que anda com um braço travado, uma perna travada. Amados, eu tenho uma vida normal, graças a Deus. Eu não fiquei com nenhuma sequela. E aí, muitas vezes, amados, você olha para essas coisas todas que Deus faz na sua vida, e você muitas vezes, por causa de uma palavra que você ouviu de uma pessoa, você começa a ser frustrado. Deixa de agradecer a Deus, esquece de agradecer a Deus, esquece que Deus é bom, mesmo que um dia seja ruim, que Deus é bom, mesmo que algo não aconteceu como você queria. E você esquece, amados, que em 365 dias do ano, com certeza você teve mais coisas boas do que coisas ruins. Amém. E aí, muitas vezes eu chego aqui, e eu vejo pessoas com a cara séria na igreja quando chega. Eu falo: será por que esse irmão é tão sério? Será porque esse irmão tem esse jeito assim meio mal-humorado? Tem irmãos que chegam a ser meio mal-humorados, amados. E eu brinco com todo mundo, eu brinco com a pessoa, bom dia. Eu falo: eita, meu Deus. Alma, amados, coração. A gratidão, ela tem que começar no nosso coração, meu irmão. Eu tenho uns hábitos meio estranhos, eu confesso, que muitas vezes eu vou para a porta do hospital e fico parado na porta do hospital. Você quer tirar uma lição? Fica aqui na porta do INCA, 40 minutos. Tem gente que entra ali com um curativo assim que não tem o nariz. Tem gente que está com um curativo aqui que não tem um pedaço do rosto. Tem gente ali com o braço arrancado, perna arrancada, que o câncer já comeu tudo. E a gente chega aqui com saúde, feliz, satisfeito, saudável, amados. E a gente não consegue ser feliz muitas vezes, dá graças a Deus, amados. Quando eu vou a um cemitério, tem um sepultamento, eu paro naquele lugar que passam os corpos e eu fico observando. E tem vezes que eu pergunto: qual é a idade dessa pessoa? 80 anos. Qual é a idade dessa pessoa? 90 anos. Qual é a idade dessa pessoa? 17 anos. 16, 23, 28, 40. E aí eu chego a 61 anos de idade e muitas vezes eu falo assim: caramba, e por que eu não sou grato a Deus todos os dias? Por que você não é grato a Deus todos os dias, meu irmão? Porque algumas vezes, lá no nosso coração, a gente não tem gratidão. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você: a gratidão verdadeira não depende das circunstâncias, mas da compreensão da bondade de Deus. É fácil agradecer quando tudo vai bem. O desafio é agradecer mesmo quando você está em meio às lutas. Eu fiz um curso militar, eu fui militar durante um tempo. Eu fiz um curso militar e eu tinha um problema físico. Qual era o meu problema físico? Eu era atleta, não parece, né? Mas eu era atleta. Eu era corredor, eu corria, eu era patrocinado para correr e tal. Então eu tinha sempre muita força na musculatura inferior, mas não tinha força na musculatura superior. E aí eu fui fazer um curso militar e eu cheguei lá e eu tinha que fazer 11 barras. Você sabe o que é barra, né? Pendurar naquele ferro ali e puxar. E aí eu puxava, tremia e não subia. Para mim aquilo era um grande desafio, amados.
E a gente acabava a aula no final do dia, 5 e pouca da tarde, os colegas todos iam embora. E eu ficava ali todos os dias treinando. E no último dia, quando eu fui fazer a tal prova lá, que precisava 9, eu consegui fazer 11, graças a Deus. Porque algumas vezes, amados, o que falta é a gente abandonar esse estado mental de derrota, de fracasso e pensar assim: eu sei que posso vencer porque Deus me fez para vencer. Amém, amados? Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou falar com você. Quem é de saúde está aqui sabe o que eu estou falando. Na hora da sua concepção, você venceu uma corrida, amados. Segundo algumas teorias, no momento da concepção, são 55 milhões de espermatozoides correndo na direção do útero. Mas um venceu, e esse um é você. E aí muitas vezes a gente não para pensar: eu venci uma corrida entre 55 milhões. Eu cheguei na frente. Eu saí vencedor. Aí a gente fica olhando para coisas pequenas, amados, que muitas vezes a gente pode vencer. Amém, amados? Você pode vencer, porque Deus te fez para vencer, principalmente porque você conheceu Jesus Cristo, e nós que conhecemos a Cristo, o apóstolo Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Amém, amados? E por que ele fala que é mais que vencedor? Porque só por você existir, você já é vencedor. Tem umas meninas ali que elas trabalham no hospital, elas são de saúde, elas estão falando assim: acho que esse pastor está falando errado ali, mas eu louvo a Deus pela vida delas. Não é verdade, amados? Só de você ter nascido, você já venceu uma corrida entre milhões. E quando nós temos a Cristo, nós somos mais que vencedores. Porque olha para cá, o maior interessado na tua vitória não é você, é Deus. Glória a Deus. Porque a tua vitória representa a glória de Deus nessa vida, amados. E muitas vezes a gente precisa entender isso. Porque se nós não entendermos isso, amados, nós vamos ser pessoas frustradas sem razão. Eu sou filho de pais analfabetos. Nascido na lavoura, lá no interior do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. Eu te pergunto, o que um pai analfabeto e uma mãe analfabeta sabem ensinar para um filho em termos de estudo? Somos 5 filhos, o único que tem o nível superior sou eu. Porque um dia, aos 40 anos de idade, eu falei assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Ainda dá tempo de vencer? E eu falei com Deus, amados, eu entrei para a faculdade aos 40 anos de idade. Então, pega a visão, se você está aqui, e você tem menos de 40 e ainda não fez faculdade, está errado. Que isso, pastor? Verdade. Eu conheço uma mulher que entrou para a faculdade aos 70 anos de idade. Ainda mais agora com essa modalidade do EAD, amados, ficou mais fácil. Só que algumas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não posso, eu não consigo. Por que você não pode, meu irmão? Por que você não pode? Por que você não consegue? Se o próprio Deus falou que quer contigo. Você vai para Isaías capítulo 41, ele fala assim lá no versículo 10 e 11: não temais, eu sou contigo, não te assombres, não te assuste, porque eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Nós precisamos crer nisso, amados. Quem nos sustenta é Deus. Quem te sustenta não é o governo do Brasil, não é a lei do Brasil. Quem te sustenta não é o sistema econômico, o sistema político. Quem te sustenta é Deus, amado. E nós precisamos crer nisso, que o nosso Deus nos sustenta, amado. Eu amo tudo que é de Davi. Aliás, eu tenho um neto que se chama Davi e um pai que se chama Samuel, né? Então eu sou suspeito para falar isso. Davi, amados, ele sabia quem era Deus. E o próprio Deus fala para ele: eu te tirei de trás das malhadas. Se você for a Israel e for visitar o túmulo de Davi, está escrito lá: te tirei das malhadas para assentar junto com os príncipes do meu povo. Sabe o que isso quer dizer, amados? Rebanho malhado era rebanho sem valor, era rebanho pobre. Deus tirou um homem da pobreza para fazer rei, amados.
Eu e você precisamos entender isso, porque algumas vezes a gente fica olhando, meu pai era pobre, minha mãe era pobre, meu pai era analfabeto, minha mãe era analfabeta, a minha família era isso, e meu pai... Não, amados, não importa quem foi teu pai, não importa quem foi tua mãe, não importa a casa que você nasceu, não importa o lugar que você nasceu, o que importa é que você serve a um Deus que é grande, poderoso e que muda circunstâncias, amados. Mas quando a gente começa a olhar para essas coisas do passado, coisas tristes, o que muitas vezes vem à nossa lembrança? Frustração. E aí, quando a gente fica olhando para trás, a gente erra o alvo. A gente erra o caminho para frente. Mas quando nós temos um coração grato, amados, e lembramos de todos os benefícios do Senhor, o nosso estado de gratidão muda. E a segunda lição é exatamente isso. A gratidão lembra os benefícios de Deus. Eu brinco muito com a minha esposa, e minha esposa fala assim, para com essa brincadeira. Um dia isso pode acontecer. Eu vou numas células aí, e o povo maltrata nas células, amado. Se você nunca foi à célula, vai. Porque tem uns negócios que eles dão para a gente comer na célula, que o negócio bom, rapaz. Aí sabe como é que é? Alguém sempre quer agradar o pastor e fala assim, toma um pouquinho, se leva para casa. E eu levo. Aí eu chego em casa e falo assim, eu vou comer agora. A minha mulher fala assim, não, meu amor, tu já acabou de comer lá, deixa para amanhã. Eu falo, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí ela fala assim, você para que você gosta de falar que não está vivo, um dia você vai deitar, vai dormir e vai amanhecer morto. Eu falo, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu vou comer hoje mesmo. Aí eu como aquilo à noite, eu brinco e como aquilo à noite. Mas por que eu estou te falando, amados? Porque lembrar de todos os benefícios e não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Como eu brinco muito, eu sempre falo, eu já tive 5 chances reais de morrer, e aí as pessoas falam que todo mundo tem 7 vidas, as pessoas brincam, não, tem 7 vidas, eu falo, então ainda tem 2 para gastar ainda. E aí, amados, muitas vezes eu olho para as coisas que eu vivi. Um cara que nasceu com epilepsia, eu era epilético, eu tinha convulsões, eu desmaiava. E agora imagina um adolescente com 13, 14 anos de idade, numa roda de amigos, da escola, uma festinha, e desmaia. Que vergonha. E eu caía, eu apagava. Quando eu acordava, eu já estava carregado pelas pessoas em outro lugar. Mas Deus me curou disso, graças a Deus. E eu nunca mais tive crises, amados. E eu vivo muito tranquilo hoje, muito em paz. E aí muitas vezes eu tenho que lembrar disso para ser feliz. Porque tem aquele dia triste, aquele dia que te aborrece, e eu falo assim, e aquele tiro que eu tomei que eu ia morrer e não morri? E a epilepsia que eu tive e eu fui curado? E eu bati com um carro uma vez, eu bati com um carro a uns 80 km por hora, eu com um carro de passeio, bati com um caminhão, o carro pegou fogo, o que sobrou eu vendi por R$50. Fiquei todo ensanguentado, mas fiquei vivo. São detalhes, amados, que eu vou lembrando. Como eu acabei de falar, eu tive um AVC, fiquei vivo. Eu tive pancreatite, fiquei vivo. Tive apendicite, eu tenho uma marca aqui de cirurgia na barriga, fiquei vivo, amado. Mas aí tem horas que surgem umas coisinhas e eu quase me pego e falo, opa, esquece esse negócio, rapaz. Lembra dos benefícios de Deus. Amém, amados? Nós precisamos lembrar dos benefícios, amados, que Deus nos deu. Eu tenho certeza que se você parar hoje e for tentar lembrar de alguma coisa, você vai lembrar de muitas coisas que Deus fez na sua vida. O salmista fala assim, é Ele quem redime a minha vida da morte e me coroa de graça e de misericórdia, amado. Eu sei o que é isso. Ter a vida redimida da morte, amados. E ser coroado pela graça de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Quando eu era menino, eu não acreditava que um dia seria capaz de estar à frente pregando para alguém. Eu tinha vergonha. Mas na verdade eu tinha medo. E se eu estiver na frente falando? E se eu tiver uma crise epilética e cair? Como é que vai ser? Isso me retraía. E eu tinha medo de público, eu tinha medo de me apresentar diante das pessoas, porque eu achava que eu podia ter mais um daqueles desmaios e ficar com vergonha, passar vexame diante das pessoas.
Mas o Senhor me libertou daquilo, o Senhor me curou. Amém, amados? Então nós precisamos olhar para isso, porque algumas vezes, amados, você não é mais feliz. Não é pela sua idade, não é pela sua característica física, não é pelo seu estereótipo, não é porque você tem muito dinheiro ou menos dinheiro, não é porque você tem uma família bonita ou não tem família. Muitas vezes o que falta para você ser mais feliz e mais grato ao Senhor é lembrar de todos os benefícios que você já viveu. E aí eu vou para a terceira lição que eu tirei daqui. A gratidão produz renovação espiritual. Como eu falei, segunda-feira é meu aniversário. Eu ia trabalhar, a minha mulher foi trabalhar, e eu falei para minha mulher, hoje eu não vou não. Ela falou, você não vai não? Não vou não. Deus me deu uma bênção, o trabalho é meu, o escritório é meu, eu vou. Tem dia que eu não estou a fim de ir, eu não viu. Normalmente eu vou todos os dias, mas tem dia que eu falo, hoje eu não vou. Ligo o meu computador e trabalho de casa. E aí na segunda-feira eu falei com ela, hoje eu não vou para o trabalho. Ela falou, não? Eu falei, não. Mas também não vou ligar o computador para trabalhar. E aí eu fiz o roteiro da célula, mandei para o Igor, que é quem coloca na arte para mim. E acabou o meu trabalho. E eu sentei na minha sala, na frente da televisão, mas eu falei, também não quero ver televisão. Mas não é porque eu estava em depressão não, amados. É porque eu queria pensar em tudo que Deus tem me permitido viver. Amados, teve um momento que eu comecei a chorar. Mas não era... Estou emocionado até agora. Não era de tristeza, amados, mas de alegria. Como Deus é bom para mim, amados. Eu tenho saúde, eu tenho uma mulher linda que me ama, eu tenho meus filhos que me amam, eu tenho 2 netos, eu tenho essa igreja maravilhosa, pessoas amáveis, pessoas que me abraçam, que falam bem comigo, que sorriem comigo, pessoas que me fazem engordar, porque essa semana eu comi, amados. Eu fui numas células, eu não sei se foi feito especial porque era aniversário do pastor, meu Deus do céu, mas tinha muita comida nas células. Rapaz, mas eu fui numa célula segunda-feira e comi muito. Não, segunda não, terça. Fui numa célula terça-feira e comi muito. Fui numa quarta-feira, comi muito. Fui numa quinta-feira, comi muito. Essa semana teve célula até dia de sexta-feira, meu irmão. Falei, meu Deus do céu, cara. Semana que vem eu tenho que voltar a correr para perder os quilos, que essa semana eu perdi a conta. E aí eu parei e pensei assim, falei, como Deus é bom, amados. Se vocês fossem na casa que eu nasci, se vocês fossem no bairro que eu nasci, se vocês conhecessem o meu passado, vocês iam entender o que eu estou falando. Deus é muito bom. Amém, amados? E ali, amados, a gratidão produz renovação espiritual. Eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a glorificar a Deus dentro de casa sozinho, eu comecei a chorar e falar, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Deus, o Senhor merece a minha gratidão todos os dias, todas as horas. E ali eu vi, meu irmão, que gratidão verdadeiramente produz renovação espiritual. Eu fui renovado espiritualmente essa semana, amados. Sozinho dentro de casa. A minha esposa só foi chegar às 4h40 da tarde. Aí à noite teve uma comilança, né, meu filho? Amados, gratidão, amados. Muitas vezes a gente quer ser renovado espiritualmente, a gente fala assim, eu preciso ser renovado espiritualmente, e muitas vezes nós não somos mais renovados porque falta gratidão. Davi sabia fazer isso, e Davi fala, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Pessoas ingratas vivem focadas nas coisas que faltam. Você pode observar. Pessoas ingratas, elas vivem focadas nos problemas. Ela sempre tem um problema para te contar. Ela sempre tem uma derrota para te contar. Ela sempre tem um fracasso para te contar. Ao contrário, as pessoas gratas, elas são fortalecidas naquilo que Deus faz e naquilo que Deus já fez. Você pode observar isso.
Eu estava lendo uma história de um homem aos 83 anos descobriu um câncer. E aí teve que ser internado. E aí o pastor dele foi visitar e falou assim: ô meu irmão, eu soube que o senhor está doente. Ele falou: graças a Deus, pastor. Aí o pastor não entendeu nada. Como que uma pessoa está doente, está com câncer, foi internada e ele fala graças a Deus? Aí o pastor falou assim: ô meu irmão, que bom que você está bom. Pastor, olha só, eu tenho 83 anos, eu não aguento andar muito mais. Mas está vendo aquele rapaz que está naquela cama ali? Eu preguei para ele e aceitou Jesus. Está vendo aquele outro ali? Eu preguei para ele e aceitou Jesus. Está vendo aquele ali? Eu preguei para ele e aceitou Jesus. Está vendo aquele ali? Eu preguei para ele e aceitou Jesus. Tinha 8 camas, tinha 8 leitos na enfermaria. Ele já tinha ganhado 7 almas para Cristo numa semana, amados. Na semana seguinte o pastor foi lá. E quando chegou lá, o irmão tinha falecido. E aí o pastor falou assim: como que uma pessoa consegue ganhar 7 almas numa semana só? E ali o pastor foi entender o que aquele homem estava falando. Ele entendeu que ele foi ali por um propósito. E ele tinha que ser grato a Deus por um propósito. Muitas vezes, amados, falta entendimento de propósito de Deus na nossa vida. E a gente não agradece. A gente não é grato. A gratidão gera alegria, gera esperança, gera fé, gera renovação espiritual, amado. Então é tempo da gente não ficar mais olhando os problemas da vida. Mas é tempo de olhar para o nosso Deus. E se você tem que pensar em alguma coisa do passado, pense em todos os benefícios que Deus fez na tua vida. Porque com certeza você vai ser uma pessoa grata. Jesus é o maior motivo da nossa gratidão. E a minha esposa, ela fala: meu amor, para com essa brincadeira, que você sempre fala que você não sabe se vai acordar amanhã. E eu comecei falando para você que eu tive AVC. Mas também eu falei que eu tomei um tiro em 92. Em 92, quando eu tomei o tiro, eu estava desviado do caminho do Senhor. Olha para cá. Eu entrei em pânico com a possibilidade de morrer. Porque eu sabia que se eu morresse, eu não estaria indo para o céu. Em 2018, eu tive um AVC. E na hora que eu estava tendo o AVC, eu orei e falei para Deus. Falei: Deus, eu sei o que está acontecendo. Eu vou te pedir só 2 coisas. Que perdoe todos os meus pecados. Eu reconheço Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Renova esse meu voto. E eu falei: eu vou te pedir 2 coisas. Se o Senhor quiser me levar, eu amo a minha esposa. Eu amo meus filhos. Eu amo os meus amigos. Mas o Senhor pode me levar. Porque eu tenho certeza de Jesus como Senhor da minha alma. Porém, se o Senhor não for me levar, eu ainda quero continuar fazendo a tua obra. Me deixa com saúde, me deixa em condições de fazer a tua obra. Mas o que eu quero te falar, meu irmão? A minha gratidão e a razão tem que ser Jesus. Porque quando nós temos a convicção de que Jesus é o motivo verdadeiro da nossa alegria, nem a morte passa a ser medo para a gente, passa a ser ameaça. Amados, quando eu olho para Estevão sendo apedrejado ali em Atos dos Apóstolos, e ele abre os braços, cai de joelho, ele fala assim: eis que eu vejo os céus abertos e o meu Senhor a me esperar. Deus, não impute esses pecados sobre esses homens, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amados, Jesus é o maior motivo da nossa gratidão, é o maior motivo da minha gratidão, amados. Não importa o lugar que eu nasci, não importa a infância que eu tive, não importa a mãe que eu tive, não importa o lugar que eu vivi, não importa os problemas que eu já tive, o que importa é que Jesus é a razão da minha alegria, Jesus é a razão da minha gratidão, porque essa vida aqui tem prazo de validade, as pessoas vivem no máximo 100, 100 e alguma coisa, amados, mas Jesus nos garante vida eterna, amados. E quando eu olho para isso, amados, eu falo assim: por que eu seria triste? Vida eterna, amados.
Apocalipse 21:4 fala assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai existir choro, não vai existir dor, não vai existir morte, não vai existir corrupção, não vai existir ladrão, não vai existir nada que essa vida oferece para a gente, meu irmão. Mas muitas vezes, nós já temos Jesus, mas ficamos olhando para coisas que são perecíveis, que têm prazo de validade. Nessa manhã de ceia do Senhor, meu irmão, eu quero te desafiar a tirar os olhos de tudo aquilo que te traz tristeza e participar da ceia do Senhor lembrando: Jesus é verdadeiramente o motivo da minha gratidão. Davi nos ensina que a gratidão é uma escolha diária. Mesmo que existam lutas, ainda há motivos para agradecer. Deus continua no controle, Deus continua cuidando de nós, Deus continua sendo fiel. Amém, amados? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, eu quero orar com você.